Você já reparou como a maioria das pessoas simplesmente não para? Não param de falar, não param de consumir, não param de se ocupar com o que não importa. Tem sempre uma música tocando, um vídeo passando, uma aba aberta, uma notificação vibrando. Como se o silêncio fosse uma ameaça, como se estar só fosse perigoso. E é, porque o silêncio revela. E quando o mundo cala, você começa a ouvir uma voz que não dá para ignorar, a sua. E é aí que começa o pânico. A maioria não tem medo de ficar sozinha, tem medo de se encontrar. Porque quando você fica só, você se vê, sem filtro, sem pose, sem edição, cru, nu, real. A maioria não gosta do que vê, porque a máscara cai. Aquela imagem de alguém forte, confiante, produtivo, seguro, desmancha no silêncio. Sobra só o que é. E para muita gente, isso é um abismo. Nietzsche disse: quem luta com monstros deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. E é isso que o silêncio faz. Ele olha de volta. E o que ele revela assusta. Porque você começa a perceber que grande parte da sua vida foi construída como fuga. Fuga de sentir, fuga de pensar, fuga de existir com profundidade. Você preencheu o vazio com distração, mas o vazio não sumiu. Ele só ficou mais fundo. Ficar. Sozinho é como acender a luz num quarto que você manteve trancado por anos. Você não sabe o que vai encontrar ali. Mas uma coisa é certa: não dá mais para fingir que não existe. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso interior reaparece do lado de fora como destino. Ou seja, o que você evita hoje vai te devorar amanhã. E é por isso que a solidão dói tanto, porque ela é um espelho. E ninguém ensina a olhar para esse espelho sem se odiar. Mas olha só, o problema não é o que você vê, é o quanto você fugiu disso a vida inteira. Você acha que está ansioso por causa do trabalho, que está triste por causa do seu ex, que está vazio porque a vida é difícil? Não. Você está assim porque passou a vida inteira evitando a única coisa que realmente importa: encarar quem você é, sem aplauso, sem plateia, sem personagem. E a verdade, mesmo que doa, é libertadora. Porque quando você para de correr, começa a construir. E só quem enfrenta o silêncio consegue construir uma presença que vale alguma coisa. Sabe por quê? Porque ninguém que nunca encarou a própria dor tem o direito de ensinar nada a ninguém. O mundo está cheio de gente falando alto para esconder o quanto se sente pequeno. Cheio de experts dando conselho que nem eles têm coragem de seguir. Mas quando você encara a solidão de verdade, você muda, você amadurece. Você para de precisar dos outros para se sentir inteiro. Você para de se sabotar. Você cresce. Solidão é desconfortável, mas o crescimento também é. E se você continuar fugindo do desconforto, vai continuar pequeno. A vida é um constante roubo. Ela tira de você pessoas, oportunidades, tempo, sonhos. E quanto mais você tenta agarrar o que tem, mais escapa entre os dedos. Como areia, como fumaça. Mas sabe o que é pior do que perder algo? É o desespero de tentar manter o que já não é seu. Porque apego é isso. Um contrato imaginário que você faz com a ilusão de controle. E é essa ilusão que te destrói. Você não sofre porque perdeu. Você sofre porque achava que tinha. Você achava que aquela pessoa ia ficar, que aquele plano ia dar certo, que aquele momento ia durar. Mas nada dura, nada é garantido, nada é seu. Nem o corpo que você habita, nem o nome que você carrega, nem o tempo que te resta. O estoicismo não é uma filosofia fria, é uma forma brutal de lidar com a verdade. E a verdade é: tudo o que você ama será tirado de você. E a única forma de não ser destruído por isso é aprender a deixar ir. Epicteto dizia: nunca diga de algo, eu o perdi. Diga, eu o devolvi. Isso não é desdém,
é sabedoria. Você acha que amar é segurar, mas amor real é aceitar a impermanência. É viver sabendo que tudo é provisório e, mesmo assim, se entregar de verdade. A maioria vive presa porque acredita que o valor da vida está nas coisas que possui. Mas quem constrói sua identidade em cima do que tem, já perdeu. O carro envelhece, a aparência muda, as pessoas vão embora. E se tudo o que você é depende disso, você vai junto. O desapego não é abandono, é presença, é estar por inteiro, mesmo sabendo que vai acabar. É valorizar sem possuir, é amar sem prender. A virtude do desapego não te torna insensível, te torna livre, porque o que você é, ninguém pode tirar. Seu caráter, sua paz, sua coragem, seu silêncio interior, isso é seu. O resto, você só está emprestando. O problema é que a sociedade te ensinou a medir valor por acúmulo. Mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. Mas nada disso te segura quando a vida começa a cobrar o preço. Você vai perder. Isso é certo. A única dúvida é, você vai ser arrastado ou vai andar por vontade própria. Desapegar é caminhar leve. É deixar espaço para o novo, é morrer um pouco todos os dias, para renascer mais forte. Sêneca escreveu: aquele que é corajoso o bastante para perder tudo é o único que pode ganhar qualquer coisa. E é isso que você precisa entender. Você não precisa de mais, precisa de menos. Menos bagagem, menos medo, menos apego. Porque no final, ninguém carrega nada, e quem aprendeu a soltar enquanto ainda está vivo, morre em paz. Você acha que está no controle da sua vida? Que tudo o que acontece é resultado das suas escolhas? Bonita essa ideia, mas é uma mentira reconfortante. Acorde, você não controla o tempo, não controla a morte, não controla o que as pessoas sentem, pensam ou fazem. Não controla nem os próprios pensamentos. Às vezes, a verdade, você está mais à deriva do que imagina. E quanto mais tenta forçar o mundo a seguir o seu roteiro, mais você sofre. Sêneca dizia que o homem sábio se adapta ao destino, enquanto o tolo luta contra ele. E é isso que a maioria faz. Luta com a realidade como se ela devesse alguma coisa, como se a vida tivesse que ser justa. Como se houvesse alguma garantia de que tudo vai dar certo. Não vai. E ninguém te prometeu isso. Você se frustra porque cria expectativas que a realidade nunca prometeu cumprir. Acha que vai ser feliz quando alcançar X, Y ou Z. Mas sempre que chega lá, algo falta. Porque controle é ilusão. E ilusão tem prazo. De validade, olhe ao seu redor. Quantas coisas que você não queria que acontecessem, aconteceram? E quantas coisas que você queria com toda a força, nunca vieram? Isso não é azar. É a vida fazendo o que ela sempre faz. Te lembrar que você não manda em nada. Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor pelo destino. Não é resignação, é potência. É quando você para de resistir e começa a dançar com o caos. Quando você entende que ser livre não é controlar tudo, mas agir com poder mesmo em meio ao imprevisível. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. Essa é a única liberdade real. E a maioria desperdiça isso, querendo mudar o que está fora, em vez de dominar o que está dentro. Acorde, o mundo não vai se adaptar a você. Mas você pode se adaptar ao mundo, não como um covarde que abaixa a cabeça, mas como um guerreiro que aprende a usar cada golpe a seu favor. Choveu no dia do seu plano? A pessoa foi embora? O dinheiro acabou? Ótimo! O universo te deu matéria-prima para se tornar mais forte. Você não vai conseguir controlar tudo, mas pode controlar uma coisa: a forma como você vive o que acontece. E isso muda tudo. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força.
Essa é a chave. Não é sobre o que o mundo te entrega, é sobre o que você faz com o que tem. Então pare de gritar com a vida, pare de se vitimizar, pare de querer que tudo saia do seu jeito. Solte, respire e haja com coragem, porque no fundo o que te assusta não é o caos, é perceber que o controle que você achava ter nunca existiu. Você nasceu só, vai morrer só. E entre esses dois pontos, passa a vida inteira tentando fugir dessa verdade. Você se cerca de gente, de distrações, de likes, de barulho, de promessas. Mas quando tudo cala, quando a noite chega, você sente o vazio te olhando de volta. A maioria não aguenta, corre, finge, se entope de vozes externas, porque tem medo de ouvir a própria. Mas vou te dizer uma coisa dura: quem não aprendeu a ficar bem na própria companhia está sempre a um passo do desespero. A solidão não é um castigo, é um espelho. E ele mostra quem você é quando ninguém está olhando. Você já se encarou de verdade? Já ficou em silêncio por tempo suficiente para ouvir seus próprios abismos? Ou vive pulando de conexão em conexão, esperando que alguém preencha o buraco que só você pode encarar? Schopenhauer dizia que quanto mais inteligente um ser humano é, mais propenso à solidão ele se torna. Não porque odeia as pessoas, mas porque aprendeu a não depender delas para existir. Só que a cultura de hoje te ensinou o contrário. Te disseram que estar só é fracasso, que felicidade é sinônimo de companhia. Mentira. Tem muita gente rodeada de pessoas, mas completamente vazia. E tem gente caminhando sozinha, mas em paz. Você só vai ser realmente livre quando parar de precisar. Quando a solidão deixar de ser ameaça e virar aliada, é ali, no silêncio, que você se reconstrói, que ouve sua intuição sem interferência, que entende o que quer de verdade e o que apenas foi colocado em você. Pascal dizia que todos os problemas humanos vêm da incapacidade de ficar sentado sozinho, em silêncio, num quarto. E é exatamente isso. Você não precisa de mais gente. Precisa de mais presença, porque quando você tem coragem de ser só, ninguém mais tem poder sobre você. Você não aceita migalha, não tolera ruído, não negocia sua essência para agradar. É na solidão que nasce a integridade. Não é fácil, dói. Mas é só atravessando esse deserto que você para de mendigar amor, atenção, reconhecimento. A coragem de ser só é a raiz da verdadeira força. Quem não teme a própria companhia não se curva ao medo da rejeição. Então pare de correr. Sente, olhe para dentro, enfrente o que mora em você, porque só quem teve coragem de ficar só é capaz de escolher estar com alguém de verdade. Se ninguém vier, tudo bem. Você já aprendeu a se bastar. Hoje em dia todo mundo fala sobre autoestima. A palavra virou mantra. Tem curso, tem coach, tem frase motivacional no espelho. Se ame do jeito que você é. Você é perfeito. Confie em si mesmo, mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Autoestima real não nasce do nada. Ela não aparece porque você repetiu 100 vezes que é incrível. Ela é consequência, não afirmação. E é aí que a mentira começa. Te ensinaram que basta acreditar, que basta se olhar no espelho e sorrir, como se fosse possível enganar a própria consciência, mas no fundo, você sabe quando está estagnado, sabe quando está se traindo, sabe quando fala bonito, mas não age, e esse saber silencioso te destrói por dentro. Porque a autoestima de verdade não é sobre se sentir bem, é sobre se respeitar, e respeito se conquista, com disciplina, com escolhas difíceis, com verdade. Você não vai se amar enquanto vive se sabotando, enquanto foge da responsabilidade, enquanto diz, tá tudo bem para não encarar o que precisa mudar. Nietzsche escreveu, torna-te quem tu és. Mas ninguém quer esse peso, porque virar quem você é exige confronto.
exige perder versões antigas, exige crescer. A autoestima virou um produto. Te vendem maquiagem para dor interna, te empurram a aceitação forçada, como se negar a dor fosse superação. Só que autoestima sem autocobrança é anestesia, é ilusão. Você não precisa se aceitar como está, você precisa se transformar. Porque autoestima não é se achar incrível, é saber que está fazendo o necessário para se tornar alguém que você admira. É dormir com a consciência limpa. É olhar no espelho e não precisar fingir. Não tem atalho, não tem frase mágica, tem confronto. Você precisa parar de buscar conforto psicológico e começar a construir caráter. Sabe quando você começa a se amar? Quando cumpre o que promete, quando levanta mesmo sem vontade, quando para de se trair por medo de errar. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que tem que fazer. Não adianta se encher de palavras bonitas, se no fundo sua vida é uma repetição de desculpas. Autoestima não se dá, se constrói. E se dói? Ótimo. Dor é sinal de que você ainda sente, de que ainda pode mudar. Então chega de se esconder atrás de frases prontas. Chega de performance emocional. Seja brutalmente honesto consigo mesmo, porque autoestima verdadeira nasce no abismo entre quem você é e quem você sabe que deveria ser. Se esse mergulho te fez pensar, se por um momento você sentiu o peso e a beleza de existir, considere apoiar esse espaço. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que também carrega perguntas no silêncio e se inscreva para não perder os próximos capítulos dessa jornada pela mente, pela dor e pela luz que às vezes nasce no escuro.